Salve, salve, galerinha! Começando mais um vídeo aqui no canal. Boa quinta pra vocês. Bom, humor não muito bom, né? Apesar da minha felicidade de estar aqui num cenário diferente. Eu tô no Rio, para vocês que acompanham aqui o canal, para vocês que, enfim, consomem os conteúdos que eu produzo, sabem que eu participei da transmissão do Premiere com o Charla Podcast. Eu fui convidada e fiquei extremamente feliz e orgulhosa. Vocês sabem o trabalho que dá, né, ter o canal, produzir conteúdo todos os dias, fazer imprensa também, vocês veem o meu esforço e é óbvio que eu fico extremamente feliz por isso, mas fico feliz com vocês também, que são o público que engaja, né, todos os conteúdos aqui e justamente por causa de vocês, coisas como essa também se tornam muito possíveis, né, então assim, felicidade por isso, muita felicidade por isso, na verdade, foi a realização de um sonho, mas tristeza pelo jogo, né? Um jogo que... Só pausando rapidinho aqui, porque eu esqueci de pedir pra você deixar o seu like. Então, ó, deixa o seu like aqui embaixo pra ajudar no crescimento, no engajamento do canal, pra que a gente continue conquistando coisas muito grandes com a ajuda de vocês. Então, deixa teu like. Voltando, daria ao Fortaleza aí a oportunidade de uma quebra de tabu. Fortaleza nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro e não foi dessa vez também, né? E a gente, enfim, conversando nas lives durante a semana... acho que todos os comunicadores, todo mundo que falou sobre esse jogo abordou exatamente a dificuldade que é jogar contra o Vasco. A gente sabe que é um clima de ambiente hostil, né? A gente sabe que é um estádio que proporciona tudo isso. A torcida do Vasco, ela também, né, faz parte de criar todo esse ambiente. Só que assim, o Vasco, ele vive um momento ruim, né? Um momento no contexto geral. Questão política, né, uma pressão para o time. Então esse jogo, nessa partida contra o Fortaleza, para eles era mais uma oportunidade de remontada, de ficar ali longe do Z4, de, enfim, buscar não só permanecer na Série A, mas talvez até mudar a briga que eles têm, né? Estão com um técnico aí interino que vem fazendo um trabalho de correção de rota aí bem, inclusive, admirável. Mas assim, mesmo com toda essa questão, o Fortaleza ele não conseguiu imprimir a qualidade que ele vinha encorpando nos últimos jogos, nessa última sequência. O Fortaleza ele acabou indo para um jogo, indo de uma sequência de 4 jogos, onde ele ou vencia ou empatava. E assim, não foram poucas vitórias, né? Foram 3 vitórias e um empate. Venceu o Grêmio, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa, venceu o Palmeiras e venceu também o Juventude. Então, para uma partida como essa, você imaginaria o quê? Você imaginaria um Fortaleza indo motivado, um Fortaleza buscando um G6, um G8, olhando para a parte de cima da tabela, levando em consideração que o momento bom ele também te proporciona essa motivação a mais de buscar esse algo a mais e tal, e tem todo esse oba-oba e vamos lá e tal, e trabalho. Bom, não rolou, né? Não rolou para esse jogo. Eu acho que o Fortaleza ele perde uma grande oportunidade, mas talvez a questão da chateação pelo jogo ela não fique somente pelo resultado, mas ela fique também por como se construiu esse resultado. Fortaleza foi a campo com um time que eu julguei um bom time, certo? Foi uma espécie ali de 4-4-2, eu não vou ter aqui como colocar tabela na tela, não vou ter como colocar qual time titular foi o Fortaleza, mas vocês sabem. E logo de início me incomodou bastante a facilidade que o Vasco tinha de colocar a bola na nossa área. E esse é um ponto negativo da gente. Fortaleza, ele tem a bola aérea defensiva questionável, certo? Questionável. Para não dizer ruim, certo? Questionável, no mínimo. Realmente é algo que deixa o torcedor... vou falar por mim, né? Vamos lá, vou falar por mim. Me deixa ressabiada, me deixa desconfiada. E me incomodou bastante porque foi um tipo de jogo muito confortável para o Vasco. O Fortaleza ele não conseguia ter sequência em passes quando recuperava a bola queimava no pé. O nosso meio de campo não estava se entendendo, não estava conseguindo trocar passes e poucas foram as bolas que chegaram ali no Breno Lopes para tentar infiltrar ali pela ponta. Quantas chances teve o Lucero de finalização a gol? A gente vai lembrar de um chute dele ali quase que na linha ali da grande área, mas não muita coisa além disso. Mas já o Vasco, ele conseguia trocar passes até chegar na área, até cruzar na área, e por muitas vezes trocava passes dentro da área. Isso me irritou profundamente,
Mas aí entrou num outro contexto do jogo, que era o quê? Um Vasco que não estava conseguindo ser efetivo. O Vasco estava conseguindo chegar até a área, estava conseguindo cruzar bolas, mas o Verratti, apesar de ganhar todas as bolas aéreas, certo? Ele não estava conseguindo ser letal. Só que aí, o que acontece? Fortaleza começa a se reencontrar. O time que foi a campo, como eu falei pra vocês, eu gostei da escalação, não entendi porque que tava tão... O time tava aéreo, tava espaçado, parecia que tava em Nárnia, o Vasco jogando o jogo, e o Fortaleza parecia que tava em outro planeta, porque não conseguia entrar naquele jogo ali. E o Fortaleza começa a conseguir fazer isso. Começa a se encaixar, começa a conseguir trocar mais passes e tal. E aí acontece uma coisa, né? O Hércules, ele acaba indo tentar cortar uma bola de um contra-ataque que a gente ia sofrer, né? O Fortaleza praticamente todo no campo de ataque, o Vasco recupera a bola, acho que num cruzamento, nossa, se eu não me engano foi um escanteio. E aí o Hércules, ele vai de uma forma extremamente... como que eu posso dizer? É um lance muito forte, né? E eu até falei na transmissão lá com os meninos, o Hércules, ele não é um jogador agressivo, ele não é do perfil dele fazer falta forte, a gente não conhece o Hércules por isso, mas aconteceu dele ir para esse lance realmente de uma forma bem desproporcional. Eu achei que a expulsão foi justa, certo? Eu achei que a expulsão do Hércules foi justa. Se acontece o contrário e o jogador do outro time não é expulso, eu ia ficar extremamente pé da vida, né? Então eu tenho que ser justa também. Aconteceu com o Hércules e eu acho que foi um lance realmente para expulsão. E aí, pouco tempo depois, acontece o gol do Vasco, né? O Vasco parte para um contra-ataque, contra-ataque esse que o jogador lá deles que fez o gol, que eu nem lembro o nome, ele tinha a opção de passe de 2 jogadores na entrada de área que estavam sozinhos, mas ele opta pelo chute e chuta muito bem, faz um gol muito bonito no cantinho do João Ricardo. Teve toda uma questão sobre esse gol também, porque ele começa numa jogada que o Pochettino é derrubado, só que é uma jogada onde ele só passaria se ele fosse DNA, porque o cara tava aqui, ele foi botar a bola na frente e ele não passou do cara. Eu vi muita gente falando que foi falta, eu não achei muito lance de falta, e como eu falei, né, assim, eu preciso ser justa, né? Se eu tivesse achado falta, eu diria que eu achei que foi falta, mas é um lance que me deixa um pouco em cima do muro, mas eu realmente acho que não foi falta naquele lance. E, de qualquer forma, o Fortaleza toma o gol de uma maneira diferente, mas já poderia ter tomado o gol de bola aérea do Verratti das tantas vezes que ele ganhou na disputa. E aí vai para o segundo tempo, o Vojvoda com um a menos, coloca Matheus Rossetto, até funciona até certo ponto, porque o Fortaleza começa a ter um pouco mais da posse de bola, mas aí também podia ser uma estratégia do Vasco, baixar um pouco mais as linhas para tentar partir para um contra-ataque, estava com um a mais, só que o Fortaleza realmente estava conseguindo chegar um pouco mais, e acontece um lance de escanteio. Aí sim o Verratti faz o que ele já estava tentando desde o início do jogo e não tinha conseguido, que é o gol de cabeça, gol de bola aérea, gol esse, né, que nós tomamos contra o Juventude, que inclusive me motivou a fazer aquela tal pergunta que depois se tornou uma polêmica extremamente desnecessária. Eu acho que Fortaleza tem um problema de bola aérea que ele precisa ser melhor elaborado. Eu acho que nós temos bons zagueiros. Precisamos de reforço? Precisamos, mas acho que a gente tem bons zagueiros. É uma questão que a gente precisa... que eu espero ver uma evolução. Acho que o Fortaleza, nesses últimos 4 jogos, na minha opinião, o Fortaleza incorporou. Fortaleza foi evoluindo sim, na minha opinião, mas fez um jogo muito ruim contra o Vasco. E é óbvio, o mundo não se acaba, né? Por causa... Tava vindo bem, aí perdeu um jogo e tal, não sei o que, pronto, parou o olhar maior, né, o algo a mais do campeonato. Não é esse o ponto. Mas assim, o que errou no jogo precisa ser observado, né, o olhar crítico internamente, ele precisa acontecer para que isso seja solucionado, né, para que a gente possa ver a evolução também nesses quesitos nos próximos jogos. Eu acho que o jogo de domingo ele é muito importante, né? O que me irritou muito nessa derrota para o Vasco foi a forma que ela aconteceu. Fortaleza ele não jogou mais, jogou muito mal. E esse jogo de domingo é jogo para lotar aí no Castelão, para o Fortaleza continuar buscando esse G6. Tá bem na tabela, certo? Tá com uma pontuação boa, mas Campeonato Brasileiro é aquela coisa.
Você não pode deixar que o bonde vá passando, não. Você tem que estar pontuando e o Fortaleza ele precisa aproveitar a oportunidade, fazer promoção de ingresso, quem sabe, mas assim, fazer um grande jogo contra o Fluminense para avançar ainda mais na tabela. A gente tem um jogo a menos, então vai dar para recuperar esses pontos perdidos contra o Vasco, né? Por mais que não vá ser um jogo fácil também. Mas é isso, tá? Apesar de não ter gostado do resultado, ter achado um jogo chato, fico aqui com a felicidade da experiência que eu tive e agradeço demais a vocês. E a gente vai ter tempo aí para elaborar mais sobre esse jogo. Eu sei que parece que eu melhorei da garganta, mas ainda tô com ela muito ruim. Mas é isso, eu fico com a expectativa pro jogo de domingo também. E eu peço o seu like aqui embaixo, tá? Eu peço para que você não esqueça de deixar o like. Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas é importante que você deixe para você ajudar aqui no engajamento do canal, tá certo? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus e tchau!